Como está projetado ali, o tema da mensagem dessa noite é investindo bem o tempo. Nós verificaremos isso através de um texto que é bastante conhecido das Escrituras, que é Eclesiastes, capítulo 3, dos versos 1 até 8. Irmãos, nossa vida ela é um presente de Deus que não deve ser desperdiçado. Não podemos desperdiçar aquilo que Deus nos dá, principalmente a nossa vida. Nós vamos ler Eclesiastes e muitos estudiosos atribuem a autoria do livro ao rei Salomão. São várias as evidências textuais que nos apontam que Salomão escreveu este livro, embora não seja uma unanimidade entre os estudiosos. Um dos que defende a autoria de Salomão para o livro Eclesiastes é Matthew Henry, e defende então que de fato Salomão escreveu todo, se não a maior parte do livro de Eclesiastes. Este livro provavelmente foi escrito por volta do ano 935 a.C. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel, ele foi filho de Davi e Batseba. Ele reinou durante 40 anos lá em Israel, governou sobre Israel provavelmente entre 971 e 931 a.C. Ele é conhecido por sua sabedoria e por ter sido o rei que construiu o primeiro templo de Jerusalém. O nome de rei Salomão aparece cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento. Salomão escreveu alguns livros que são tradicionalmente atribuídos a ele, são os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então nós vamos estudar esta noite Eclesiastes, vermos como devemos cuidar do nosso tempo, cuidar da nossa vida. Todos nós, inevitavelmente, vamos morrer, a não ser que Cristo retorne antes. E muitas pessoas, no auge do seu sucesso, quando estão prestes a desfrutar do seu trabalho, elas morrem. Quando se deparou aqui com a vaidade que há nisso, Salomão percebeu que apenas Deus pode nos dar uma satisfação plena desta vida terrena. Sem Deus a vida não tem sentido algum. Se morrermos, tudo acabou. A vida não faz sentido se Jesus Cristo não for real. Jesus Cristo, Ele é real e Ele possui a chave da vida eterna para nós. Lá em João 1, 25 e 26 a gente lê: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Aquele que crê em Jesus Cristo vive eternamente no céu com Ele. A gente vê aqui em Eclesiastes, então, que tudo tem o seu tempo. Há tempo de viver aqui na terra, há tempo de desfrutar no céu com Jesus Cristo. Vamos ler Eclesiastes 3. O nosso processo da Bíblia pode estar acompanhando a partir do verso 1, leremos até o verso 8. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Estar orando. Pai, obrigado porque podemos esta noite cultuar livremente. Te peço, Senhor, durante esta palavra, Senhor, me use, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida e me use, Senhor, para ser instrumento teu, Senhor, e falar somente aquilo que tu queres que seja dito, Senhor. Te peço que transforme nossas vidas essa noite, Senhor.
para sermos cada vez mais semelhantes a Ti, para dedicarmos a nossa vida a Ti e não desperdiçarmos a nossa vida. Que cada dia nosso seja de fato verdadeiramente obediência a Ti. Isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui em Eclesiastes 3, o sábio nos diz que há tempo para todas as coisas. Quando morre um ente querido nosso, muitas pessoas choram, outras pessoas não choram, cada um tem sua reação. E muitos nem sequer tiveram tempo de se despedir de quem morreu. Não disseram suas últimas palavras, enfim, muitas vezes nem vivem o luto, não conseguem viver o luto, e como consequência, sofrem em suas almas. Isso acontece porque às vezes as pessoas não completaram essa etapa de estar junto com outras pessoas. Passaram, deixaram tendências, seja a pessoa que conviveu com quem morreu, ou seja quem morreu não viveu aquilo que deveria ter sido vivido. Nós não devemos fazer isso, nós devemos dedicar nossa vida a Deus, não viver longe de Deus, concluir a missão que Deus nos deu. Então viva e aproveite as boas estações de sua vida. Viva com alegria, viva com satisfação em Deus. Mas quando os maus momentos vierem, tire coisas boas deles também. O que Salomão aqui nos diz é que a vida é uma alternância entre dois momentos bons e momentos ruins. Nem o bom momento, nem o mau momento são eternos. Os dois vão passar. Uma grande lição nesse capítulo é termos a maturidade, é termos a sabedoria para lidar com todas as estações e situações de nossas vidas. Tenho certeza de que o relacionamento sincero com Deus nos traz paz e tranquilidade com Ele. Nós seremos cuidados de Deus, cuidados por Deus a cada dia. O primeiro verso diz ali: tudo tem o seu tempo determinado. É tempo para o propósito, para todo o propósito debaixo do céu. Nós podemos ter essa certeza, confiar em Deus, que Ele é o dono do tempo. O escopo desses versículos aqui é mostrar que vivemos em um mundo de mudanças. Nós vivemos onde hoje acontece uma coisa e amanhã pode ser totalmente diferente. Nós verificamos que toda mudança a nosso respeito, com o tempo e com a época dela, está sob o controle de Deus. Então devemos ser humildes e nos prostrarmos diante de Deus. Tiago 4, 13 a 15, a gente vê isso, quando a gente lê o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e fazemos isso ou aquilo. Que a nossa vida de fato esteja entregue a Deus, porque fazemos somente se Deus quiser. Uma proposição geral estabelecida é que tudo tem o seu tempo determinado. Ou como diz na NVI, há tempo para tudo e qualquer ocasião. Se hoje você está passando por alguma tempestade, alguma aflição em sua vida, em algum momento o sol vai se abrir. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Nós não devemos temer o dia de amanhã. Então, irmãos, nossa vida é um presente de Deus que não deve ser desperdiçado. E veremos nessa noite princípios para investirmos bem o nosso tempo. O primeiro deles é: lembre-se de que a vida é passageira. O verso 2 de Eclesiastes 3 diz isso. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mas as coisas mudam, elas passam, elas transformam-se. Nenhuma situação dura para sempre. Seja qual for que nós estamos vivendo agora, na vida tudo é passageiro. Mas existe uma coisa que nunca muda, que é o nosso Deus. Deus é sempre constante, todos os dias, toda a eternidade.
1 Pedro 24:5 a gente lê: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada, que está aqui de fato vai se cumprir, ela permanece para sempre. Nós podemos ter certeza na palavra de Deus. Quando a gente firma a nossa vida em Deus, firmamos em algo que é eterno, não é passageiro. Quando colocamos a nossa confiança no nosso Deus, colocamos nas coisas deste mundo e não no nosso Deus, nós vamos ficar desiludidos. Mas podemos viver de maneira diferente. Podemos confiar em Deus e não viver uma ilusão. Deus é fiel e não mente para nós. Sem Deus, todas as experiências desta vida, elas são inúteis. São como vapor, elas passam, elas são sem razão, sem esperança. Mas quando confiamos no Senhor, encontramos valor em nossas experiências aqui. E podemos apreciar a vida que de fato Deus nos deu. Quando percebemos que nossa vida é passageira, nós entendemos então que nosso tempo ele é precioso. Ele vai ter um fim aqui na terra. A vida é passageira, então faça as coisas enquanto ainda é tempo. É tempo de nascer, é tempo de morrer. Quando nós entendemos isso, aprendemos a valorizar as coisas importantes. Nos ofereça flores para quem você ama enquanto ele está vivo, porque a morte vai chegar. Faça as coisas enquanto você ainda tem forças para fazer, pois haverá um tempo, e cada um tem o seu tempo, em que não se terá mais forças para fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Faça as coisas agora, para que quando fores mais velhos, você possa dizer o seguinte em sua velhice: louvo a Deus que em minha juventude fiz coisas para Ele, que hoje não tenho mais forças para fazer. Louvo a Deus que em minha juventude fiz coisas para Ele, que hoje não tenho mais forças para fazer. E só podemos dizer isso se de fato, agora, aproveitarmos nosso tempo para vivermos para nosso Deus. É claro que podemos fazer coisas até o dia da nossa morte, podemos dedicar nossa vida até o dia da nossa morte, aliás, devemos dedicar todos os dias para Deus. Essa não é a questão. A questão é que temos mais força física enquanto somos mais jovens. Então não desperdice a sua juventude. Não desperdice ela. E o autor aqui de Eclesiastes, ele foi rápido nesse texto em entender que a vida é passageira. Neste texto, porque demorou a vida toda para entender isso. E é fácil desperdiçar a vida com coisas inúteis. Desta vida nós não levaremos nada, a não ser o que investimos na eternidade. A vida ela é passageira. Então acerte-se com Deus, pois você não sabe o dia da sua morte. Lucas 12, 16 a 21 nos diz: e Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em meu depósito muitos bens, para muitos anos, descanse, come, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e que você tem feito, o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Muitas vezes as pessoas se vestem muito aqui, tem muitos tesouros aqui, mas o dia que Jesus voltar vai dizer: e aqui foi da sua alma, mas não os conheci, apartai-vos de mim. De fato, viva para Deus enquanto é tempo. Então, irmãos, onde vocês têm investido o tempo de vocês? O que você tem dedicado às suas vidas? O texto aqui de Eclesiastes, ele nos mostra a necessidade de aproveitar ao máximo o tempo que Deus nos dá.
Muitas pessoas perdem a sua alma, como Saul perdeu seu reino por não exceder seu tempo. Lá nos dias de Noé, quando a porta da arca fechou, não havia mais como entrar. As virgens imprudentes lá da parábola, citada por Jesus, também nos mostra que chegaram tarde demais. Elas não estavam no tempo certo. Que aproveitemos então o tempo que nos temos aqui de vida. Verso 2 diz: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Aqui em Eclesiastes é interessante que vemos como o rei Salomão, apesar do seu vasto conhecimento e sabedoria que obteve, ele teve conhecimento que é limitado, que embora ele fosse um rei, ele não tem todo o poder de controlar todo o mal e todo o bem. Apesar da vasta sabedoria que Salomão tinha, ele reconhece que somente Deus então determina a vida e a morte, e também julga o bem e mal nesta terra. Esses aspectos aqui da vida de alguém estão além do alcance do rei Salomão. Esses resultados estão na mão de Deus, não na nossa mão. Muitas vezes perdemos nosso tempo tentando controlar aquilo que está fora do nosso controle. Está fora do nosso controle, entreguemos para Deus. Vivamos apenas aquilo que podemos, de alguma maneira, ter controle. Então, nossa vida é um presente de Deus que não deve ser desperdiçado. E o segundo princípio é investir bem nosso tempo. Retenha o que é bom e jogue fora aquilo que é mal. O que é mal? Verso 6 de Eclesiastes 3 diz: tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Aprendemos nesse texto aqui que existem coisas na vida das quais a gente precisa investir, dedicar nosso tempo. Mas existem coisas que precisamos abandonar, jogar fora. Tem pessoas que juntam para si tudo que é coisa. O que é ruim, se apegam. O que é bom, se apegam. Não tem discernimento algum. Então podemos discernir aquilo que é bom e é mal e nos apegarmos naquilo que é bom. Se a gente não tem dificuldade nisso, se você tem dificuldade de discernir o que é bom e mal, peça a Deus primeiro, peça a Deus sabedoria que Ele vai lhe dar. Então, irmãos, quais as coisas que precisamos investir no nosso tempo? Precisamos investir nosso tempo com Deus, precisamos investir nosso tempo em oração, precisamos investir nosso tempo em leitura bíblica, com a família, em comunhão com a igreja, ler bons livros. Precisamos investir naquilo que é bom e saudável. Nós precisamos investir tempo na família. E eu gostaria de destacar aqui com essa tirinha que eu vou estar lendo aqui, que ela retrata uma determinada situação. O filho, ainda pequeno, e fala para o seu pai o seguinte: papai! Aí o filho responde: agora não. Aí o filho mais uma vez: papai! O pai responde: agora não, filho. Aí já está mais crescido, o filho diz: pai! Aí o pai diz: filho, agora não. Aí depois, passado um tempo, depois de na adolescência, o pai vai buscar o filho e diz: filho. Aí o filho responde: agora não, pai. Fica que o filho aqui já está nas drogas. Claro que cada um tem sua responsabilidade pessoal, mas a gente vê aqui nessa tirinha que o pai não dedicou o seu tempo para a família. Que a gente possa investir em nossas famílias, que a gente possa cuidar nossa esposa, nossos filhos, irmãos, pais, mas investir principalmente em nossas famílias, para que elas conheçam a Deus e vivam para Deus. Existe talvez algo ruim em sua vida que você tem investido o seu tempo, que você possa jogar fora aquele dia ruim que tem ocupado o seu tempo. Existe na sua vida hoje, que você pensa algo que precisa ser mudado, um hábito talvez. Então mude esse hábito, peça que Deus lhe ajude a mudar. Na segunda parte do verso 6, de Eclesiastes 13, a gente lê: tempo de guardar e tempo de jogar fora. Jogue fora o vício. Tem algo controlando a sua vida? Jogue fora o medo. O medo talvez tenha te pedido de ser feliz, o medo tenha te pedido de descansar em Deus, talvez tenha sido ansioso demais. Jogue fora. Jogue fora o desânimo. Talvez você tenha andado desanimado e por isso tenha desperdiçado seu tempo.
Jogue fora o pecado de estimação. Talvez você não consiga lutar contra o pecado, você sempre perca. Então, ore a Deus, peça a Deus, me ajude a vencer o pecado, me ajude nessa luta. Mas até o dia que Cristo voltar, até o dia que nós morrermos, nós vamos lutar contra o pecado. Mas vai ser muito mais difícil se tentarmos lutar isso sozinho, sem a ajuda de Deus, porque nós nunca venceremos o pecado. Então precisamos pedir a ajuda de Deus para vencer o pecado. Existe um perigo real em não abandonar o que é ruim. Nós devemos abandonar o pecado e viver para Deus. Jesus fala sobre isso na Mateus 5, 29 a 30, quando ele diz: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a, jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Aqui Jesus utiliza a figura de linguagem. Ele não está falando literalmente arrancar pedaços do nosso corpo, mas Jesus simplesmente enfatiza aqui o ponto de que a pessoa deve estar disposta a sacrificar coisas de sua vida para viver em obediência a Deus, para viver longe do pecado. Nós devemos estar então convencidos de que é mais proveitoso perder parte de nossa vida, morrer, matar parte de nossas vidas, do que condenar toda a nossa vida para o inferno. Muitas pessoas estão jogando a sua vida fora porque não querem se sacrificar. Jogar fora a vida não há como aproveitar depois, porque é o destino ao inferno. Nossos pensamentos e desejos podem ser muitas vezes perigosos. Não devemos ser guiados simplesmente por impulsos nossos, mas devemos manter nossa vida sob o controle de Deus. Devemos dedicar a Deus, orar a Deus e pedir que nos guie em todas as decisões. Talvez Deus nos fale claramente o que devemos fazer, mas devemos pedir: Deus, seja o que for que eu faça, que isso seja a vontade. E Deus vai nos guiar. Jesus disse muitas coisas que eram comuns lá na época, mas que as pessoas deveriam abandonar. Ele fala, por exemplo, amor ao dinheiro, abandona amor ao dinheiro, desejar ver do próximo, dar falsos juramentos e tantas outras coisas. Devemos livrar-nos disso, jogar fora. Precisamos pautar a nossa vida pela Bíblia e não pelo que a sociedade considera como certo ou errado. Mas por que as famílias estão tão destruídas? É porque as pessoas não estão pautando as suas vidas pela palavra de Deus. Estão longe de Deus, cada vez mais se afastando dele. E o terceiro princípio para investir bem nosso tempo é planejar. Planeje o seu tempo. Te vê isso na primeira parte do verso 5. Diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Em tempos de paz, pedras eram tiradas dos campos, permitindo o cultivo, eram limpados os campos. Durante as guerras, as pedras eram atiradas aos campos para que os campos não pudessem ser usados. A gente vê essas narrativas lá no livro de Reis, 2 Reis, por exemplo. Então as pedras eram usadas de determinadas maneiras, dependendo do tempo que fosse. E muitas vezes nós não queremos analisar o tempo, queremos tudo para agora, sem hora, sem espera. E isso não é bom. Não é bom. Construir a casa na areia é mais rápido que construir a casa na rocha, mas a base não é sólida. Então planejar é fundamental. Quem não planeja, já planeja a perfeição. Para qualquer coisa na vida, o planejamento é fundamental. A pessoa que trabalha no campo precisa preparar a terra. Se vai construir algo precisa ter planejamento para isso. Quando achamos que planejar é simplesmente perda de tempo, o resultado é desastroso. Quando se gasta mais tempo planejando, se gasta menos tempo na execução. Então devemos executar as coisas da maneira certa. Como fazer isso? Fazendo um planejamento. Tem gente que diz, como aquela famosa música popular, que vive com essa música diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não é o modo de vida correto dessa maneira.
O modo de vida correto, planejando, a Bíblia nos ensina isso, a pensar no nosso futuro. É claro que todo plano que fizermos deve estar submetido ao nosso Deus. Não devemos fazer nada à parte, nada separado de Deus, mas devemos preparar o nosso futuro e pensar no nosso futuro. Se você sente que sua vida talvez esteja fora dos trilhos, sem controle, sem planejamento, pare por um momento, analise, coloque tudo diante de Deus e priorize aquilo que é importante, aquilo que é mais importante em sua vida. Quando a gente planeja, a gente tem mais tempo para fazer as coisas. Você talvez pode perder dinheiro e ganhar dinheiro de novo. Mas quando você perde o tempo, não tem como recuperar o tempo. A gente deve buscar o tempo sempre, nosso Deus. Não jogue o tempo fora, não desperdice tempo. Nosso tempo ele é muito precioso. Devemos aproveitar o tempo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, diz: assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então planejar significa que tem coisa que eu deixo, tem coisa que eu agrego, coisa que eu pego, coisa que eu jogo fora. Tem coisa que eu jogo fora, mas tem coisa que eu trago em mim todos os dias. Devemos reter aquilo que é bom e jogar fora aquilo que é ruim. Talvez você tenha vivido uma vida sem planejamento. A vida é um dom de Deus, é um dom que Deus deu para cada um de nós, é uma bênção. E ela deve ser aproveitada na presença de Deus. E na presença de Deus nós temos uma plenitude, não é encontrar lugar nenhum outro. A vida deve ser usada para a glória de Deus. Nossa vida deve ser vivida para Deus. Então, irmãos, nossa vida é um presente de Deus que não deve ser desperdiçado. A gente ficou um princípio para invertirmos bem o nosso tempo. Primeiro, lembre-se que a vida é passageira. Invista naquilo que é eterno. Invista em pessoas. Invista naquilo que é durável. Retenha o que é bom e jogue fora o que é mal. Jogue fora talvez vícios, coisas que lhe atrapalhar de viver uma vida correta com Deus. E aproveite com os amigos, aproveite tempo com Deus, aproveite tempo de comunhão com a família de Deus. Isso tudo vai passar. Terceiro, planeje seu tempo. Como eu falei, não planejar é planejar e fracassar. Não planeje as coisas, mas sempre e sempre submetido a Deus. Tudo o que fizermos ou planejarmos. Porque somente Ele sabe que é bom, perfeito e agradável. Está orando? Pai, te peço agora neste momento, Senhor, esteja trabalhando em nossas vidas, Senhor, para que de fato as nossas vidas sejam entregues a Ti, somente a Ti, Senhor, para que cada dia de nossas vidas não sejam desperdiçados, mas sejam vividos em Sua presença, Senhor. Senhor, eu te peço que esteja trabalhando de cada um aqui, dos moldes, dos use e trabalhe em nós, Senhor, para planejarmos conforme a Tua vontade, tudo aquilo que desejamos fazer, Senhor. Nós temos a cuidar do tempo, a ter zelo com o tempo, Senhor. Vivemos de uma maneira que Te agrade, que Te honre, que Te glorifique, Senhor. Senhor, também te peço que nos ajude na luta contra o pecado, Senhor. Às vezes é difícil, Senhor. Nos ajude a vencer o pecado, viver uma vida cada vez mais santa, mas na Tua presença e longe de tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Trabalhe em nossas vidas, Senhor, para sermos uma igreja que cada vez mais glorifica o Teu nome, que honra o Teu nome e que vive Deus da Tua vontade. É isso que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.